especial para as unidades, pois as contratações são feitas de forma individual, adequada para cada imóvel. Para mais conteúdos como este, acesse noticiasdoseguro.org.br. Perguntas, respostas, opinião. Entrevista 97. 7h38 aqui no estúdio da 97 FM, junto comigo, doutor Marcelo Fontes. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, Denise, tudo bem e você? Bem, graças a Deus. Que prazer receber você aqui na 97 FM. Seja bem-vindo. O prazer é meu. Doutor, primeiramente, gostaria que você falasse um pouquinho, assim, que muita gente já te conhece, mas que você falasse um pouquinho de você para os nossos ouvintes, falar sobre a sua área de atuação, especialização. Certo. Então, bom dia, Denise, bom dia aos ouvintes. O direito da saúde, é até uma gratidão poder falar sobre isso, que muita gente ainda não sabe do que se trata. Uhum. Vou tentar ser o mais, sem juridiquês, ser o mais prático possível. Ações envolvendo a saúde em si, que vai desde o aumento abusivo de uma mensalidade, por exemplo, no plano de saúde, até uma negativa de cirurgia, de um tratamento, de um exame, um medicamento de alto custo que você não conseguiu, uma cirurgia bariátrica, uma reparadora, e aí vai, é um leque muito grande. Então, ações envolvendo a saúde, específico ao direito da saúde. Esse assunto, como você disse, é muito importante a gente estar abordando aqui no jornal, porque às vezes muitas pessoas estão passando por dificuldades e desconhecem, né, sobre Exatamente. esse assunto, né, Exatamente. e acabam perecendo, né, doutor? Exatamente. Medicamentos de alto custo. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho, explicasse, né, sobre esse assunto para a gente e o acesso a esses medicamentos pelo SUS, também pelos planos de saúde. Uhum. Como é que funciona tudo isso? Então, Denise, o medicamento de alto custo, na verdade, ele é relacionado mais a doenças crônicas, doenças graves. Ele não tem um valor específico, se pode dizer, do medicamento de alto custo. Tá. Mas ele pode ter centenas até milhares de reais. Só para te dar um exemplo, eu trouxe aqui até não é um número exato, mas os valores de medicamentos, só para você ter uma ideia. Tem um medicamento que se chama Zolgensma. O preço dele é cerca de 2 milhões de dólares. Nossa! Que são 10 milhões de reais. E aí vai, tem o que se chama Luxturna, que é cerca de 850 mil dólares. E aí vai. Então são medicamentos extremamente caros. E que a pessoa não pode ficar sem. Não tem como. É um tratamento. Porque o que acontece com o medicamento de alto custo? O medicamento em si, o médico que vai receber. Quem manda ações relacionadas ao direito da saúde é o médico. Eu sempre digo, não é o paciente, não é eu, não sou você, é o médico. Uhum. Então, muitas vezes, os planos de saúde, por exemplo, eles querem negar o medicamento de alto custo. Eles querem dizer que é um medicamento experimental, ou que não tem no rol da ANS, porque... Porque não faz parte do seu plano, o seu plano não cobre. Exatamente. Porque a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela tem um rol que diz os medicamentos, mas ali é um rol mínimo. Muitas vezes eles falam, não está no rol da ANS, mas o médico falou que tem que ser aquele medicamento. Ou às vezes até fala, vou dar um outro que é mais barato. Não. Quem escolhe não é o plano, quem escolhe é o médico. Então eles são obrigados a fornecer o medicamento fornecido nas doses fornecidas pelo médico. Então no relatório tem que estar dizendo, o relatório médico é a coisa mais importante relacionada ao direito da saúde. Lá tem dizendo, o medicamento tem que ser esse, nessas doses, nesses dias, tudo certinho. Então, o plano de saúde não pode limitar, não pode mudar, tem que ser aquele. Inclusive, o SUS da mesma forma. Tem muita gente que não sabe que é possível entrar com uma ação contra o SUS. Então, se o SUS, da mesma forma, você tem um medicamento de outro custo, ele não fornece ou fornece outro, da mesma forma é possível ajuizar uma ação judicial. Porque às vezes a gente vê muitas pessoas passando por esse tipo de dificuldade. Precisa do medicamento, mas não consegue. O plano diz, não, o plano não cobre. Mas o SUS também não oferece. Isso é muito comum. E aí, quem está nos ouvindo neste momento passa por esse problema. Como agir? Certo. Tanto quanto o SUS quanto o plano, é uma justificativa por escrito. Então, se você teve uma negativa do SUS ou do plano, é um direito seu e é um dever deles darem por escrito. Eles vão dizer o motivo que eles estão negando. E em cima disso, aí sim, entrar com uma ação judicial, com pedido liminar, que a gente fala. E esse pedido liminar, desde que esteja bem documentado,
Ele pode durar poucos dias ou poucas horas, inclusive, para o juiz dar uma liminar. Isso que eu ia perguntar, porque quem precisa desse medicamento precisa para agora, né? É, Não dá para tem pressa, não dá para esperar. Exato. E não dá para esperar muito tempo. Então, quando se entra e bem embasado, então pode-se conseguir rapidamente. Pode. Inclusive, eu sempre falo para essa pessoa que não pode esperar por causa disso. Então, às vezes a pessoa, mas eu vou esperar. Muitos tipos de ação, possível, ou outro tipo de ação, às vezes você não tem aquela urgência. Mas a saúde não. A saúde tem que ser urgente, tem que ser. Às vezes o médico fala, você tem que começar hoje. Como é que você vai esperar chegar daqui a um mês o medicamento? Não tem condições. Então, se não foi possível, tanto quanto pelo plano, administrativamente, procure imediatamente o advogado para poder entrar com uma ação de uma liminar. Ajudar, né? Exatamente. Vai auxiliar. Exatamente. Tem a questão também do home care, né? As pessoas que estão em casa, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, também a importância do cuidado domiciliar, né? A regulamentação e direitos dos pacientes em home care, porque eles têm seus direitos, também muita gente não sabe sobre isso. Exatamente. O que é o home care? É o atendimento domiciliar. Então, assim, a pessoa faz um tratamento, também tem um leque grande de tratamento. Pode ser câncer, pode ser um outro paliativo, ou pode ser simplesmente teve um problema ortopédico e tem que continuar o tratamento em casa. Então, desde que ele tenha o diagnóstico firmado pelo médico e tem que continuar o tratamento, que não seja urgente, que tem que ficar no hospital, o atendimento domiciliar home care é indicado. Até porque humaniza mais. Está no âmbito de casa, né? Então, assim, o que tem que acontecer? O plano também tem que fornecer o home care da mesma forma que o médico, novamente, ele indicar. Então, se o médico falar que precisa de enfermeiro, que precisa do médico todo dia lá, que precisa... Então, assim, os insumos também. É seringa, é soro, então tudo que for necessário. A estrutura necessária que estaria no hospital, ela vem para casa. Ela vem para casa. Então, muitos planos também se negam a fazer o pagamento ou quer fazer um pagamento parcial. Eu vou dar, mas vou dar isso. Não. Tem que dar exatamente o que o médico fornecer. Eu costumo dizer, ações nacionais de saúde, o médico que manda realmente. Então, o relatório médico tem que estar bem completo. Dizendo os dias que ele precisa, os horários, quais os profissionais que ele precisa. E o plano não pode se negar. Porque muitas pessoas também, nesse caso, passam por dificuldades, porque, às vezes, os parentes ali, as pessoas de casa trabalham fora, não tem como faltar ali no serviço para dar todo aquele aporte que a pessoa precisa, né? E aí não consegue pagar também um cuidador, às vezes o cuidador não consegue também fazer tudo o que precisa, né? Como você disse, às vezes precisa de uma equipe multidisciplinar. Né? Isso é muito caro, imagina. Uma equipe, enfermeiro, médico, aparelhagem. Então, assim, a pessoa, raras exceções, não tem condição de pagar do bolso isso particular. Lógico, acontece, caso de pessoas, empresários, enfim, que conseguem. Mas, a grosso modo, a população em geral não tem condições de pagar isso do bolso. Então, aí a pessoa tem o plano, a hora que vai acionar o plano, né? Pois paga uma vida toda, de repente, um plano, né? E aí, a hora que mais precisa, não, mas esse aqui não cobre. Já cansou de ouvir sobre isso. Não, esse aqui o plano não cobre, esse aqui, exames, questão de exames também, não, esse não entra no plano. Poxa, como assim, né? Mas isso também o que o pessoal tem que fazer, os ouvintes. Não aceitem, assim, pacificamente. Vá procurem os seus direitos, procure. Né? Se não conseguiu administrativamente, peça por escrito e procure um advogado. Porque muita gente fala, o plano negou, ele deve ter razão. Não, a maioria das vezes ele não tem razão, simplesmente ele faz porque a pessoa não vai atrás dos seus direitos. E muita gente aceita, né? Aceita. Tipo assim, aceita já como verdade, né? Não, o plano falou, é verdade. O SUS da mesma forma. Falou, tem que esperar. Às vezes a pessoa fica anos esperando uma cirurgia, não tem condições. Não é possível, né? Então, assim, tem que ser obedecido, tem que ter um critério, e tem um critério, e tem que procurar seus direitos e tem que entrar na justiça se for necessário. Certo. Agora, ações contra planos de saúde, né? Como os pacientes podem buscar os seus direitos contra os planos de saúde, doutor? Então, o plano de saúde é o grande campeão, né? É o vilão. O plano de saúde demanda a todo tempo, a todo Brasil, a toda hora. Então, assim, eles cometem os abusos, desde, como eu falei, desde o aumento da mensalidade, 100%, 200%,
desde negativas, de cirurgia, terapia, exame, e aí vai. Então, assim, sempre tente resolver da maneira administrativa, que é o mais fácil. Vai até o plano, Porque conversa. assim é bom para ambos os lados, né? Lógico, porque resolve mais rápido, não tem o gasto, por exemplo, de uma ação judicial. Mas muitas vezes não resolve. Na verdade, infelizmente, a maioria das vezes não resolve. Mas é um procedimento que tem que ser feito. Então, vá até o seu plano, pega a negativa por escrito, e aí, em cima disso, procure um advogado com relatório médico, logicamente. Você tem que pegar toda a documentação médica, pegar a negativa, aí o advogado vai fazer a análise, e aí, se for o caso, ele vai entrar com a ação. Mas tem que fazer esses passos. Não deixe de procurar seus direitos. Porque o plano, ele fala, está em carência, você não pode fazer ainda. Exatamente. Então, por exemplo, urgência e emergência é 24 horas. Então, se você faz um plano hoje, e se amanhã você tem que usar um acidente, alguma coisa, você já pode usar amanhã. É 24 horas. Muitas vezes Por conta dessa fala, questão tá em de carência. Tá em carência. E, não, isso vai. Também eles negam cirurgia, por exemplo, a própria bariátrica reparadora que a gente vai falar para frente. Eles negam, falam, não, tá em carência, ou, não, é experimental, ou não tá no rol da ANS. Eles têm um leque grande de pretextos, na verdade, para negar. Então, procure seus direitos, não deixe passar. Então, as dicas aí para quem enfrenta problemas com planos de saúde é realmente procurar os seus direitos, se inteirar mais, saber mais, se informar. Exatamente. O próprio SUS, né, também é possível entrar com a ação. O SUS tem a lei do SUS que fala tudo sobre o SUS, tem a lei dos planos de saúde também que fala tudo sobre o plano de saúde. Então, para quem tiver interesse, só jogar no Google lá, lei do SUS e lei do plano de saúde. Dá uma lida, se informa. É interessantíssimo que todo mundo fizesse isso. Mas independente disso, procure o plano e procure o advogado. Certo. Agora, vamos falar sobre o direito dos autistas, né? Direitos e proteções legais para pessoas com autismo, doutor. Então, existem dezenas de leis, ainda bem, protegendo os autistas. Muito tempo sofreram sem ter nenhuma lei que os protegesse. Também sofrem muito com plano de saúde. Tem que fazer terapias, porque assim, existem vários níveis de autismo, né? E o médico também que determina qual que é o procedimento, qual que é o profissional que deve. Então, tem os fonoaudiologia, tem musicoterapia, ecoterapia, que é o de cavalo, tem as músicas. Então, tudo para uns melhoram o comportamento, outros melhoram a capacidade motora. Então, depende do nível ali, depende né? do nível. Então, o médico vai fazer tudo isso e daí ele vai pedir, eu preciso do fonoaudiologia 5 vezes na semana, eu preciso da ecoterapia tantos dias na semana, musicoterapia, e aí vai. Da mesma forma, muitas vezes o plano nega. Fala, não, esse aqui não tem no contrato, esse aqui não tem no rol, esse aqui é experimental. E nega. Isso acontece, ou nega o número, ele limita, o médico pediu 5 sessões, eu vou dar 2. O plano acha que 2 resolve. Não, 2 a gente paga 2. E muita gente fala, não deve estar certo. Ou né, já tá dando 2 sessões, tá já tá bom, né? Não vou mexer porque ele vai me cortar as 2. E não pode. Não pode. Não, que nem eu digo, não é plano que vai decidir, é o médico. Se o médico falou que é 5, é 5, não é 2, nem 3, nem 4. Então, assim, se o plano deu menos ou não deu, da mesma forma, vá, procure seu direito, procure a resposta por escrito, procure o advogado. E as questões legais comuns enfrentadas pelas famílias, doutor? Então, isso é complicado, porque assim, o que acontece? A pessoa está vendo tudo, a pessoa está melhorando, por exemplo, tem uma progressão. Às vezes o plano não tem profissional também qualificado. Então, a família fica naquela angústia, para onde que eu vou correr? Não tenho profissional, ou não tenho uma estrutura, preciso de salas adequadas ou instrumentos necessários, não tem. Então, a angústia da família é muito grande, porque ou às vezes não tem o tratamento, ou interrupção de tratamento, ou menos tratamento. E aí eles ficam sem saber o que fazer. Muitas vezes eles nem sabem que podem socorrer um advogado no judiciário. Muita gente nem sabe que existe esse direito da saúde ou esses profissionais qualificados nesse ramo. Ou às vezes a família também fica meio assim, será que a gente, né, entra, pega o advogado, fica com um pouquinho de medo? Não precisa, né? Não. O advogado tá para auxiliar e para te ajudar, né? Porque você tem os seus direitos.
né? Temos direitos, temos deveres, então o advogado só vai auxiliar. Exatamente. E nesse caso mesmo que você falou, muita gente tem esse medo, né? Ai, já me deu um pouquinho, né? Não vou mexer porque eles vão me cortar. Não, não é isso. Na verdade, eles têm que cumprir o que foi determinado pelo médico. E você tendo toda a documentação certinha, não tem como, não tem como dar errado. Não vou dizer assim, não pode falar ação ganha, mas estando a documentação bem completa, o relatório bem feitinho, que manda muito nas ações na ação de saúde, é o relatório. Muitas vezes os médicos fazem um relatório muito superficial. Aí quando você pede, o juiz fala, não tem como dar. Então se ele faz um relatório bem detalhado, a doença que você tem, por que você precisa daquele medicamento, por que você precisa daquela terapia, bem fundamentado, a maioria das vezes está certo. Certo. Agora, a questão que a gente até falou um pouquinho antes da cirurgia bariátrica e reparadora, né? As regulamentações e critérios para cirurgias, quais são, doutor? E também as cirurgias reparadoras após a perda de peso, né? Significativa, que a gente sabe que muita gente precisa dessa cirurgia reparadora também. Como é que funciona, doutor? A grosso modo, o índice de massa corpórea é acima de 40. Então, quem tem acima de 40 do índice de massa corpórea está apto, a grosso modo, a fazer cirurgia bariátrica. Tá. E de 35 para cima, desde que eles tenham uma doença associada, grave, hipertensão, Precisa diabetes. mesmo fazer, senão vai acarretar ali. Então, assim, a grosso modo eles estão aptos. Maior de idade também, tem outros critérios ali, mas a grosso modo esses são mais importantes. Também, tanto o SUS quanto o plano tem que fazer essa cirurgia. Muitas vezes o plano, da mesma forma, nega, fala, não, esse índice não está correto, ou ele está na carência, ou esse procedimento não está no contrato. E aí vai e nega muitas vezes, tanto a bariátrica como a reparadora. A reparadora, também, muitas vezes, ela é decorrência da bariátrica, por exemplo, excesso de pele, redução de estômago. Mas não necessariamente. Existem situações que a reparadora ela vem independente da bariátrica. Então, assim, às vezes o plano faz, não, ó, eu preciso dos dois. Por exemplo, ele fez a redução do estômago e tem excesso de pele. Ele fala assim, não, eu vou dar uma e não vou dar outra. Acontece. Também, então ele não tem que optar, ele tem que fazer as duas. Precisa e ponto. Senão ele fala assim, não é estética. Cirurgia estética não é cirurgia estética. Ali não entra como estética, não, né? Não entra. Você fala cirurgia plástica e tal, é estética. Não. Porque a gente sabe que depois de uma bariátrica, se perder ali muito peso, vai ficar aquela sobra muito grande de pele. Então ali não entra como estética. As mamas também, né? Exato. É uma continuidade do tratamento, né? Exatamente. Só se ela faz a bariátrica, fica nessa situação da muita sobra de pele, muita gente entra até em depressão, fica, né? Porque assim, fica sentindo mal, né? Você tocou num ponto importante. Muitas vezes esse tipo de ação se perde dano moral também, quanto o plano, quanto o SUS. Porque você vai lá, você tenta, você perde tempo, você tem um desgaste físico, emocional. Então se perde também dano moral. Então, assim, muitas vezes ganha também dano moral. E realmente, se for para pensar, o desgaste é muito grande. Sim. A pessoa não faz ideia, você fica batendo quantas vezes você tem que ir voltar. Burocracia, e fica, e você precisa, e nega, ou pede para voltar tal tempo, e você fica lá batendo cabeça e não sabe o que fazer. Então, poderia otimizar esse tempo, né, doutor? Claro. Poderia ser otimizar esse tempo, né? Então, assim, a cirurgia bariátrica, tanto pelo SUS quanto pelo plano, também da mesma forma, tudo por escrito. Eles costumam negar, ou limitam, ou fazem uma ou outra. Mas, assim, da mesma forma que os demais que eu falei antes, você tendo o direito, você tem que procurar o plano e tem que procurar um advogado. Se você está qualificado, não tem por que eles negarem. Não tenha medo de procurar um advogado para te auxiliar, né? De maneira alguma, Denise. Tem que procurar. Doutor, para quem está nos ouvindo neste momento, gostaria que você passasse as suas redes sociais, o número de telefone, aonde que você atende, onde que as pessoas podem te encontrar. Tá, no Facebook e no Instagram, advogado Marcelo Fontes. Tem uma sala aqui no edifício Torre Marechal. E eu estou à disposição.
agradeço pelo convite. Se tiverem outros, certamente eu virei com prazer, que eu gosto de falar muito sobre isso. As pessoas podem me procurar, estou à disposição. E que eu digo, não tenham medo realmente do início. Procurem, vão tanto ao SUS quanto ao plano, vão lá, peguem a documentação, exija por escrito, exija seus direitos. Eu tenho uma frase que fala que a saúde não pode esperar. Então, não aceitem passivamente. Porque a maioria das vezes, né, que a gente vê as pessoas, a primeira informação ali já toma como verdade, aceita. E acaba passando por dificuldades, né? Porque às vezes desconhece os seus direitos. Exatamente. Por exemplo, nesse do autismo que a gente falou, né? Você tem que fazer a sessão de 5, fala assim, 3 mais 3 deve estar bom. Não, se o médico falou 5 é porque tem que ser 5. Então, assim, não aceite menos que isso. E se você paga um plano de saúde, ou até mesmo pelo SUS, né? É porque você precisou, poxa, mais que obrigação, né? Exato. Você está recebendo o tratamento. Exatamente. Você paga, e tem muita gente que paga há anos, né, doutor? Sim, muitos anos. Aí quando vai realmente fazer o uso, é muito triste isso, né? É muito triste. Medicamento, fala assim, dá um lá que vale esses medicamentos aqui, por exemplo. Até tem uns que são fornecidos pelo SUS. O SUS vai pagar um medicamento de 5 milhões, ele fala assim, não, vou dar esse aqui que é 100 mil, faz a mesma coisa. Não, e não faz, né? E aí a pessoa fala, poxa, aqui vale 100 mil, outro vai pagar milhões, mas tá bom. E pode ir agravando a saúde da pessoa. Exatamente. Né? Exatamente. Se você tem um tratamento, seja uma terapia ou por medicamentos, se você está tendo uma evolução, você está estável, e você não prossegue, muitas vezes, ou pior, regride, em últimos casos, pode até vir um óbito, né? Tá certo. Doutor, gostei muito de conversar com você aqui no Jornal da 97. Achei informações de extrema relevância, né, para os nossos ouvintes, para quem está, de repente, passando por algum problema, né, desse que a gente falou, está nos ouvindo. Aguardo você mais vezes aqui para a gente conversar, quando você tiver disponibilidade. Eu sei que é bem corrido, né, mas o espaço aqui no 97 está sempre aberto para você, para a gente estar conversando sobre esse assunto e outros assuntos. Uma ótima terça-feira e obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Estou à disposição assim que vocês me chamarem, eu venho, que eu adoro falar sobre esse tema. Muito obrigada. E no Instagram e também no Facebook. Advogado Marcelo Fontes. Advogado Marcelo Fontes. São pontualmente 8 horas. Jornal 97 fica por aqui. Terminamos em cima, Dan? Que bacana, eu tenho que falar tudo. Eu fiquei com medo. Deu, né? Quando eu olhei a pauta, eu falei, nossa, acho que não vai dar. Deu 22